Vamos dar início aqui, ó. Eu vou dar um tempinho, vou passar um exercício para vocês tentarem fazer, com o que a gente já viu até agora. E aí daqui a pouco a gente corrige ele. Então eu queria dar aí uns 5 minutinhos, né, para vocês descobrirem para mim nesse exemplo aqui, ó. Quanto que é a corrente IX e qual que é a tensão VAB, né, a tensão de A até B. A gente vai usar aqui lei de Ohm, lei de Kirchhoff, né, para descobrir o que falta aqui no circuito. Né? Muita coisa já é dada, e algumas coisas a gente tem que calcular. Então, por exemplo, né, o que eu posso calcular nessa resistência aqui de 6 ohms, né? 6 volts estão aplicados à resistência, aí vocês viram lá já, né, aquela convenção de polaridade, a resistência é o elemento passivo, sempre a corrente positiva passa por ela, e há uma queda de tensão, da forma que está aqui, ó, tá vendo? Então, a corrente passou, tem essa diminuição da tensão, né, em 6 volts, vai do mais para o menos, e pela lei de Ohm, I é igual a V sobre R, então aqui eu tenho 1 ampere. Esse 1 ampere chega aqui. Como aqui, ó, eu tenho uma derivação, né, eu posso aplicar a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó. Lei de Kirchhoff das correntes. Olha só, chega 1 ampere, somatório das que chegam tem que ser igual ao somatório das que saem, né? Chega 1 ampere, aqui sai 1 ampere, e aqui sai mais um. Então, aqui tem que acontecer o quê? Sair mais 1 ampere. Tá? O que mais eu posso descobrir? Ó? A corrente nesse ramo aqui, vocês acham que ela desce ou sobe? Aqui desce a corrente, né, pessoal? Isso aqui você sempre tem que lembrar, tá? Sempre na resistência elétrica, a corrente positiva passa por ela e você tem uma queda de tensão. Tá certo? Sempre isso vai acontecer. A resistência elétrica, ela é um elemento passivo que sempre recebe energia do circuito e transforma em calor por efeito Joule. Tá bom? Você nunca vai poder ver numa resistência elétrica uma corrente positiva passar por ela e ela provocar um aumento de tensão. Isso não faz sentido físico, né? Não faz sentido porque senão a resistência estaria energizando o circuito e ela não tem capacidade de fornecer energia nenhuma, né? É um elemento passivo. Perfeito? Então nunca se esqueçam dessa convenção de polaridade aqui, tá? Então esse sentido da corrente, né? Positivo aqui, desce porque a tensão abaixo de 12 volts, vai do mais para o menos, né? Daí, pela lei de Ohm, 12 dividido por 3, tem 4 amperes aqui, ó. Se eu sei que aqui chega 1, sai 4, né? Pela lei de Kirchhoff das correntes, eu consigo descobrir o que acontece nesse ramo aqui, ó. Tá? Então, para aqui sair 4, tem que chegar mais 3 aqui, né? Então, conservação de energia. Chegou 4 amperes, saiu 4, tá? Nessa resistência aqui, ó, eu consigo calcular a polaridade da tensão. E aí, de novo, né, não é aleatório isso aqui, né? Numa resistência, a corrente está passando da esquerda para a direita e por ela, sobre ela, vai haver uma queda de tensão com essa polaridade. Tá? Então, V igual a RI. Então, aqui eu tenho 3 volts, né? Com essa polaridade aqui, porque a corrente passa, a tensão abaixa. Sempre acontece nessa resistência. Nessa aqui, nem precisava calcular, mas vamos fazer o exercício aqui, né? A corrente está descendo, então você tem uma queda de tensão, assim, de 3 volts. Ó. Beleza? O que falta? Ó? Falta lei de Kirchhoff das correntes aqui. Chegaram 3 amperes. Por aqui saiu 1. Então, tem que sair mais alguma coisa para cá, né? Tem que sair 2 aqui, ó. Agora bateu, né? Fechou aqui o balanço, né? Chega 3, saiu 3. De novo, né? A corrente está subindo aqui por esse ramo, então a polaridade da tensão tem que ser essa aqui, né? A polaridade positiva, né? A corrente positiva chegou, pela resistência abaixou a tensão. V igual a RI, então 2 volts aqui, ó. Beleza, gente? Então a primeira resposta aqui a gente já tem, né? IX, ela é igual a menos 2 amperes, porque aqui sobe em 2 amperes, tá? Então ela recebe esse sinalzinho negativo, porque, na verdade, esse sentido de X foi arbitrado no sentido contrário ao da corrente que passa por esse ramo realmente, né, que é 2 amperes subindo e não descendo. Então tá certo ali, né, X igual a menos 2 amperes. E o VAB, né, o que é VAB? Que também é importante, é simples, né, mas é importante. VAB, importante relembrar isso aqui, é VA menos VB. Como que eu faço isso, né? Quando eu tenho essa diferença de polaridade A em relação a B, a leitura é a seguinte, né? Quantos volts A
possui em relação a B. O B é a minha referência nesse caso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou partir de B e vou contabilizar os potenciais, as diferentes potenciais, até chegar em A. Tá certo? Eu saio aqui do B, ó. Tá? Vou sair desse ponto. Desse potencial até esse aqui, ó, o que aconteceu? Aumentou ou abaixou a tensão nessa bateria? Aumentou, né? Porque aqui vai do menos para o mais já está aqui, né? Então, eu tenho nesse potencial aqui, ó, 9 volts em relação a B. Positivos, beleza? Aí continua minha caminhada. Ó, daqui para cá, ó, agora eu já tenho um aumento de novo, né, de 3 volts. Por quê? Saiu do menos para o mais. Então, aumentou de 3 volts, 12 volts. Desse ponto para esse agora, ó, aumentaram mais 6 volts. Então, tem 18 volts. E para finalizar, desse para esse, ó, agora abaixou. Abaixaram 2 volts. Então, por isso que a resposta, né, VAB igual a 16 volts. Realmente. É muito importante a gente treinar isso aqui no início, porque envolve essa parte aí de aplicação de lei de Ohm, lei de Kirchhoff, né? E essa convenção de polaridade, né? A lei de Ohm, V igual a RI, não é simplesmente isso, né? Tem algo por trás aí. A gente tem que saber como que a corrente, como que é a relação entre o sentido da corrente e a polaridade da tensão. Tá? A gente vai falar mais disso adiante. Sempre vou frisar isso com vocês, principalmente na hora do uso dos métodos, né? Porque essa polaridade da tensão e o sentido da corrente, né? Que andam juntos aí. Isso é muito importante, porque se você erra ali o sentido da corrente, né? Você vai montar uma equação do sistema de forma errada. Mesma coisa com a polaridade da tensão. Então, ao invés de um elemento no sentido adotado, você, ao invés de falar que ele abaixa a tensão, se você colocar lá na equação que ele eleva, você vai achar a equação errada. Tá? Lá nos métodos a gente frisa bastante isso. Mas na aula de hoje, pessoal, o tema aqui são as fontes. Né? São os elementos aí que excitam o sistema, né? Excitam o circuito, energizam o circuito. Então a gente vai falar de fonte ideal, fonte real, e vamos falar de associação entre fontes, né? Como que seria uma associação entre fontes, tanto de corrente quanto de tensão em série, paralelo, e também como é que eu faço uma transformação de uma fonte de tensão para corrente e corrente para tensão. Tá? Então esse é o objetivo da aula. Primeiro aqui, né, uma fonte de tensão ideal. É basicamente só o símbolo da fonte, tá? Então, o que está por trás disso, né? Para uma fonte de corrente ideal aqui, ó, o que a gente tem que ter em mente é que se uma fonte de tensão, desculpa, né, que está aqui à esquerda, essa fonte de tensão, então, ela forneceria aqui a tensão V, vamos supor que V de T fosse igual a E, tá? Fica mais fácil aqui para a minha vida, ó. Se V de T igual a E, ela iria fornecer, e se eu colocasse aqui V de T em função de I, ela ia fornecer essa tensão E independente do aumento da corrente. Para qualquer corrente, ela continua fornecendo a mesma tensão. Tá? O que na prática não acontece. Tá certo? Por isso que aqui é só uma idealização da fonte. Mesmo raciocínio para a fonte corrente, né? Uma fonte corrente ideal, se você fosse fazer um gráfico agora, ao invés de V por I, se fizer de I por V, ela forneceria sempre uma corrente I constante, independente da tensão sobre seus terminais, tá? Então, isso aqui é um elemento ideal, na prática isso não acontece, mas a gente usa essa modelagem aqui do elemento ideal, né, ou essas relações entre do elemento ideal, para modelar uma fonte real, tá? Que é o próximo item aqui, ó. Então, uma fonte de tensão real, como é que acontece com ela, né? Não é para qualquer, se eu fizer aquele gráfico que eu fiz anteriormente, né, de V por I, ela não fornece uma tensão constante para qualquer corrente, né? O que acontece? À medida que você exige mais e mais corrente daquela fonte, a gente observa uma queda de tensão sobre seus terminais, tá bom? A força eletromotriz é cada vez menor, tá? Por quê? Porque tem uma perda interna, né? Toda transformação de energia, a gente já viu isso lá na física, né? Que tem uma perda associada na hora que você vai fazer essa transformação, tá?
Então, essa transformação de energia, ela é simbolizada por essa resistência interna aqui, RD. Então, o que vocês têm que entender, né? Que uma fonte de tensão real, ela é simbolizada, ela é representada por dois elementos, tá? Por uma fonte de tensão ideal, em série com a resistência interna da fonte, que a gente diz, né? Que representa essa perda de energia, que ocorre da transformação de uma energia aqui de origem não elétrica para uma energia elétrica. Então, esses dois elementos em série, né, eles vão formar a fonte real. Então, o que eu vou conectar aqui nos terminais da fonte, né, os terminais da fonte seriam esses pontos aqui, A e B. Então, na hora que eu conecto aí alguma carga, essa carga só vai receber essa tensão VL, tá? E não a tensão nominal aqui, VS. Beleza? Então, aqui a gente teve uma perda, uma queda de tensão interna lá na fonte. Então, por isso, gente, que nesse gráfico aqui de tensão por corrente, né, à medida que você aumenta a corrente desse sistema, a corrente que vem para a carga aqui, ó, IL, a gente observa um aumento, né, os elementos estão em série, um aumento dessa queda de tensão aqui, eu vou chamar de VD. Tá? Como essa queda de tensão aumenta, cada vez mais o que sobra aqui, VL para a fonte, é cada vez menor. Então, por isso que essa reta vai decaindo aqui. Se eu exagerasse, amplificasse isso aqui, né? Ou quer dizer, tirasse o zoom disso aqui, todo mundo enxerga que essa reta, uma hora, ela vai cortar o eixo X ali, ó. Vou fazer melhor aqui. Certo? Uma hora ela vai cortar o eixo X. Então, tem dois pontos importantes aqui. Deixa eu ver se eu faço melhor isso aqui. Não ficou muito bom, não. Tá. Suponha que isso seja reto. Então, tem dois pontos importantes para a gente analisar da fonte, né? Esse primeiro aqui, inicial, e esse final aqui, digamos assim. Nesse ponto aqui, ó, vocês podem observar o seguinte, né? A corrente é zero. A corrente L é zero. Em qual situação para esse circuito que eu fiz à esquerda, a corrente L seria zero? Né? Ou melhor, reformulando a pergunta, qual que é o valor dessa carga RL? Qual que é o valor dessa resistência aqui da carga RL? A gente costuma pôr L aqui de load, né, de carga, do inglês, para que a corrente seja zero. Infinito. Então, a carga ser infinito, ter valor infinito, é a mesma coisa que esse circuito está aberto, concorda? O circuito está desconectado, então a carga é infinita, né? Então, só nesse instante, no instante que a corrente é zero, eu vou ter ali, na verdade, a tensão sobre os terminais da fonte igual à tensão nominal, tá? Então, só nesse ponto, né, eu teria VL igual a VS, estão vendo? A tensão nos terminais da fonte VL vai ser igual a VS. Estou nesse ponto. A partir do momento que eu tiver corrente, né, então, a partir do momento agora que eu diminuo o valor de RL, ele não é mais infinito, ele é menor do que infinito, começa a surgir corrente. Quando surge corrente, né, eu começo a ter essa queda de tensão VD, né, então a partir do momento que eu diminuo aqui RL, eu começo a aumentar o VD, e com isso eu começo a diminuir o VL. Tá? Então por isso que o VL vai diminuindo, até chegar nesse ponto aqui de corrente máxima. Só que nesse ponto aqui, vocês podem observar que a tensão VL é zero. Quando, né, de novo a pergunta, qual o valor para RL para que a tensão VL, né, que é VAB, seja zero? Quando o VL aqui vai ser zero? Então, quando o VL for igual a zero, é um curto-circuito, né? Igual você pegar lá as duas pontas de prova do voltímetro e juntar elas duas, né? Vai marcar zero. Não existe diferença de potencial entre o mesmo ponto. Não é isso? Então, se eu juntar os pontos A e B, é porque a resistência RL é zero. Como não tem diferença de potencial entre o mesmo ponto, VL também vai ser igual a zero. Então, eu chego nesse ponto aqui que a gente fala que é a corrente curto-circuito. E dá para calcular nesse ponto IL. O que sobra do circuito aqui se eu fechar A e B? Como que eu calcularia a corrente dessa malha? VS sobre RD. Lei de Ohm. Tranquilo? Então, essas seriam aí os principais aspectos aqui da fonte de tensão real, tá? Então, nunca esquecer, né? Fonte de tensão real é sempre fonte de tensão ideal em série com a resistência.
sempre em série. Já a fonte de corrente real, a gente já modela ela com a fonte de corrente ideal, agora em paralelo com a resistência interna, RD, tá? E vamos ver o que acontece aqui, ó. Então, na verdade, eu tenho aqui um nó, né? Eu posso usar a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó. Então, aqui chega a corrente da fonte, IS, sai lá IL, e aqui eu vou falar que vem uma corrente aqui ID. Tá? Então, o que realmente sobra para a carga, se eu fosse ligar uma carga aqui, igual eu fiz ali anteriormente, né? Fosse ligar RL, né? Sobra IL para a carga, eu poderia fazer a lei de Kirchhoff das correntes aqui, vocês estão vendo que o que sobra para a carga vai ser IS menos ID. Beleza? Porque, né, a soma das correntes que chegam, quem chega? IS é igual às correntes que saem, IL mais ID. Então, o que realmente vai para minha carga RL, né, o que está para trás aqui dos pontos A e B, é a fonte, é onde eu ligo minha carga. Os dois elementos representam a fonte. Então, o que sobra para a carga, realmente, o IL vai ser igual IS menos ID. Tá? Então, vocês podem observar aqui que, na verdade, à medida que eu tiver tensão, né, VL sobre a carga, elementos em paralelo têm a mesma tensão. Então, à medida que eu tiver essa tensão, eu sempre vou ter uma corrente ID descendo por essa resistência. É a mesma ideia, né? Essa corrente aqui está representando a perda de energia na transformação de uma energia de origem não elétrica para uma energia elétrica. Tá? Então, a perda interna da fonte. Então, voltando ao raciocínio aqui, ó, à medida que essa tensão aumenta, né, eu também aumento essa perda aqui, ó, o ID aumenta. Tá? Se eu aumento VL, eu aumento ID. Se eu aumento ID, na minha expressão ali, né, o que sobra para a carga é cada vez menor. Tá? Então, por isso que aqui, ó, no meu gráfico, à medida que o VL aumenta, o que realmente, a minha corrente IL que sobra para a carga é cada vez menor. Tá? Eu posso exagerar isso aqui, eu vou ter os mesmos dois pontos importantes lá do gráfico. Vamos supor que era ali que eu queria marcar, tá, gente? Então, olha aqui. Qual é a única situação em que IS é igual a IL, né? Ou IL igual a IS? Qual que é o valor de RL para essa corrente IL, que vai para a carga, ser igual a IS? Zero, né? Todo mundo enxerga, né, pessoal? Se eu curto-circuitar, resistência zero é curto-circuito. Se eu curto-circuitar, se eu unir os pontos A e B, o que vai acontecer? Eu vou ter um caminho perfeito para a corrente circular aqui, ó, de A para B, ó, né? Então, como eu tenho esse caminho perfeito, a corrente que sai da fonte, ela chega nessa encruzilhada, ela vai observar um caminho perfeito de resistência zero e um outro caminho de resistência RD. Então, a corrente toda vai passar pelo curto-circuito. A corrente toda vai passar pelo caminho perfeito. Então, nessa ocasião, IL igual a IS. Então, eu estou nesse ponto. Agora, à medida que eu começo a aumentar essa resistência de zero até, né, vou aumentando, 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 então, cada vez mais essa corrente, eu vou aumentando também essa perda interna, cada vez mais eu vou ter uma corrente IS, IL, né, menor do que IS. Até eu chego nesse ponto aqui, ó, onde a corrente para a carga é zero. Né? Então, qual situação eu não teria corrente aqui nessa carga, né? Qual que seria o valor de RL para eu não ter corrente, para a corrente aqui ser zero? Infinito. Então, quando a carga aqui for infinito, isso quer dizer que esse circuito aqui está, na verdade, aberto, né? Tá? Aberto significa apagar aqui, ó, gente. Está aberto, não tem carga nenhuma. Né? Quando está aberto, não tem corrente, a corrente L é zero. Né? E o que acontece? Nessa ocasião aqui, eu consigo calcular qual que seria essa tensão VL, não consigo? Consegue.
porque eu só fico com essa malha, né? V não é igual a RI, não é isso? Está passando a corrente e S pela resistência RD. Então, VL aqui, RI, RD e S. Tranquilo, gente? Então, é mais ou menos o contrário das coisas aqui, né? O que acontece para a fonte corrente está mais ou menos o contrário da fonte de tensão. Tá bom? Então, vamos pular de assunto aqui agora, que a gente já entendeu o comportamento das fontes de tensão, corrente ideais e reais. Né? O real é um complemento ali, a gente também acrescenta, quando é no caso das fontes de tensão, a resistência em série, para simbolizar a perda de energia, e quando é no caso da fonte corrente, resistência em paralelo. Agora vamos entrar no assunto de associação entre fontes. Primeiro das ideais, e posteriormente a gente vê a associação entre as fontes reais. A associação é ligar a conexão entre elas em série, paralelo, né? Vocês vão ver também que para fazer a associação das fontes reais, a gente vai precisar aprender primeiro a transformar a fonte de tensão em corrente e vice-versa. Aqui eu tenho uma fontes de tensão ideais em série, estão vendo? Uma ligada atrás da outra. Tá? No caso lá da prática, né, se fossem baterias reais ligadas em série, geralmente a gente faz essa ligação, né, quando a intenção nossa é aumentar a tensão disponível para a carga. Tá? Por exemplo, ali numa lanterna, alguma coisa desse tipo. Um brinquedo, né? Tem várias pilhas ali ligadas em série, precisa aumentar a tensão que vai para a carga. Tá? Nessa situação, a corrente, como os elementos estão em série, né, você não tá aumentando a capacidade de corrente do seu sistema, não. Só está elevando a tensão. Tá? Aqui tem um exemplo didático com fontes ideais. E aí, como que seria? A pergunta é o seguinte, como é que eu transformo isso aqui numa única fonte aqui equivalente, ó, que também fornece aqui VO? Qual que seria o valor dessa fonte? Tá? Então, fontes em série, vou fazer a soma algébrica das fontes. Tá? É como se eu partisse daqui até lá o topo. Ó. A referência está aqui, né? Então, desse ponto até esse, elevou, né? De V1. Agora, desse ponto até esse, ó, vocês estão vendo que abaixou. Tá certo? Eu fui do mais para o menos. Então, aqui elevou, abaixou. Então, por isso que a soma algébrica, que já entre menos V2. E desse ponto até aquele outro, elevou a tensão de mais V3. Então, nesse caso, VO seria V1 menos V2 mais V3. Tá? Então, à medida que eu inverto aqui essas polaridades das fontes, ela ganha um sinalzinho negativo ali, na hora de achar a fonte equivalente. Tranquilo? Agora aqui uma observação, né? Se eu tenho agora fontes de tensão ideais em paralelo, aí eu já começo a ter uma restrição aqui. Elementos em paralelo possuem a mesma tensão elétrica, tá? Então, se eu tiver fontes ideais em paralelo, obrigatoriamente elas vão ter que ter a mesma polaridade e o mesmo valor aqui de tensão. Senão você está modelando o circuito de forma errada. Tá? Eu não posso fazer isso aqui, ó, gente. Vou colocar aqui 3 volts. E tacar aqui 2 volts. Está errado. Né? Porque aí você está desrespeitando aqui essa premissa de que elementos em paralelo possuem a mesma tensão. E possuem mesmo. Tá bom? Você fala, professor, mas quer dizer que eu na prática eu não posso ligar duas baterias em paralelo? Pode. Né? Porque na prática as baterias são fontes de tensão reais. Tá? A gente vai chegar lá. Vocês vão ver que na hora que eu modelar isso aqui com fonte de tensão real, a gente vai conseguir ligar valores diferentes. Tá bom? A ideia aqui, né, vocês vão ver, a ideia dessa configuração, né, faz mais sentido sempre quando a gente fala das fontes reais, seria agora aumentar a capacidade de corrente para a carga. Tá? Nas fontes reais eu falo mais sobre isso, porque a tensão mantém a mesma. Agora que a associação de fontes de corrente em série, mesma ideia, vou explicar isso dessa forma aqui, ó. Né, olha só isso aqui, ó. Elementos em série não devem ter a mesma corrente? Então vamos pensar aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui, ó,
ponto A e B, duas fontes de corrente em série. Se eu tenho uma fonte de corrente aqui de 2 amperes, vamos supor que eu aplicasse a lei de Kirchhoff das correntes nesse ponto aqui, ó. Se aqui chega 2, quanto que tem que estar aqui? 2. Não pode nenhuma corrente ser criada, ser destruída ali naquele meio tempo, né? Então, obrigatoriamente, né, parece que no caso anterior, essa segunda fonte aqui de corrente, ela também, obrigatoriamente, tem que ter 2 amperes, tá? E a corrente que corre nesse ramo todo aqui, ó, é sempre 2 amperes. Beleza? Não pode ser mais do que isso, porque elementos em série, mesma corrente. Tá bom? No caso de duas fontes reais, né, vocês vão ver que é possível terem valores diferentes, sim, apesar de não ser o recomendado. Então, o que acontece quando eu uso essa configuração? A intenção é aumentar a tensão final da fonte, ó, porque eu vou ter a tensão sobre a primeira fonte V1 e a tensão V2 sobre a segunda fonte, de modo que o total aqui V0 dá V1 mais V2, tá? Mas a corrente é sempre a mesma, a corrente final, e 0, né, seria igual a I1 igual a I2. Beleza? E por último, fontes de corrente em paralelo. A ideia aqui agora é manter a tensão também sobre a carga. A carga eu ligaria aqui, né? E a ideia, né, prática seria aumentar a capacidade de corrente. Tá? Só que aqui eu coloquei, para efeito didático, eu coloquei uma fonte aqui invertida. Tá certo? Por quê? Na hora que eu aplico a lei de Kirchhoff das correntes para achar qual é a corrente zero que sai para lá, vai ser a soma das que chegam menos as que saem, né? Então, por isso que zero fica I1 menos I2, que está no sentido contrário, mais I3. Beleza? Vamos prosseguir. Igual eu disse, o objetivo é a gente fazer também a associação entre fontes reais, né? Então, antes disso, a gente aprende a fazer transformação entre fontes. Então, eu tenho uma fonte de tensão, como é que eu faço para chegar numa fonte de corrente? Vice-versa, como é que eu saio da anticorrente e chego na de tensão? Tá? Vamos ver como é que eu faço aqui, ó. Primeiro caso, fonte de tensão para fonte de corrente. Tá? Então, pessoal, para fazer essa transformação, eu considero que a carga, a fonte está só aqui, né, gente? Ó. Tem uma fonte de tensão, né? Real, porque fonte de tensão ideal com resistência em série, aqui do terminal A e B. Vou estar transformando nessa fonte de corrente aqui agora, ó, que tem a fonte de corrente ideal em paralelo, sempre, né, em paralelo com a resistência RS ali interna da fonte, tá? Então, aqui A e B. Então, quando é equivalente, né, seria o quê? Se eu ligo uma carga aqui entre os terminais A e B da primeira fonte, né, essa mesma carga, se fosse uma lâmpada, né, se eu ligasse tanto nessa primeira quanto na segunda, ela ia desenvolver a mesma potência, ela ia brilhar da mesma forma. Então, as fontes são equivalentes. Como é que didaticamente eu faço essa transformação? Primeiro é o que está aí mesmo, eu considero a carga igual a 0 ohm, a carga é o que estaria ligado aqui, né? Então, a carga RL, tá vendo que está o curto-circuito? É porque é 0. Para eu fazer agora uma relação aqui, ó, se essa carga, nesse primeiro circuito, se a minha carga aqui é 0, eu só fico com essa malha contendo VS e RSV. Então, eu consigo calcular a minha corrente IL. IL é igual a VS sobre RSV, que é a resistência interna da fonte de tensão. Já no circuito aqui de baixo, se aqui é um curto-circuito, quanto vale L aqui no circuito de baixo? Todo mundo enxerga aqui, ó, a gente falou disso agora há pouco, né? E L vale S, né? Por quê? A corrente S chega nessa encruzilhada, ela vai ver que tem um caminho com resistência e um outro sem resistência nenhuma. Um caminho perfeito para a passagem da corrente. Então, a corrente toda vai passar pelo caminho perfeito. Então, por isso que L é igual a IS, né? Peguei S aqui, ó. Para cá não vem nada. Toda a corrente vai passar para lá, ó, IS aqui. IL, né? Então, o leite quisto das correntes, IL igual a IS. Tá bom? Então, nessa situação aqui, ó, eu olho para a equação anterior. Então, meu objetivo é achar quem é esse S aqui, não é? E o RSI. Tá? Aí tem uma regrinha também que a gente sempre usa, né? Na hora de fazer a transformação das fontes,
a gente sempre vai considerar que a resistência interna da fonte que você está querendo descobrir, a relação é, né, o RSI é igual a RSV. Né? Então, a resistência interna dessa fonte é igual a essa. Então, o que resta a gente descobrir é quanto que vale IS. Né? Então, essa fonte aqui de cima é conhecida, o VS e o RSV. Para eu transformar nessa de cá, RSI, eu sei que é igual a RSV. Falta descobrir o IS, tá? Aí, como é que eu descubro o IS? Já está aqui na lousa, né, ó, na tela, né, melhor dizendo. Se eu descobrir que L é igual a IS nessa situação anterior, olha quanto que é o IL lá em cima. Então, meu IS é igual a VS sobre RSV. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. É como se eu aplicasse a lei de Ohm, tá? Conheço V e R. Quanto que é essa tensão I aqui? V sobre R. E a resistência aqui? Repito a resistência. Tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Quero transformar essa fonte de tensão aqui, ó. 12 volts. Uma fonte de corrente. Tem meus terminais A e B. Né? Como que eu vou fazer? Então, a fonte de corrente eu sei que ela é uma fonte de corrente ideal em paralelo ali com a resistência. Então, aqui eu tenho meus pontos A e B. Né? Então, a regra é, né, eu vou repetir a resistência interna. Então, se ali é 2, ali eu vou ter 2 também. E essa corrente aqui, ó, como se eu usasse a lei de Ohm. V, I é igual a V sobre I. V sobre R. I é igual a V sobre R. Então, 12 dividido por 2, eu tenho aqui 6 amperes. Então, tá feito. Qualquer carga que eu ligue, tanto aqui quanto ali, né, por elas seria desenvolvida a mesma potência. Tá certo? RL aqui ou lá vai ser a mesma potência. Beleza, gente? E agora o caso contrário, né? Eu vou transformar uma fonte de corrente para uma fonte de tensão. Aí, nesse caso aqui, eu já vou considerar minha resistência igual a infinito para eu fazer a minha transformação. Também a mesma regra, né? Dado ali que a primeira fonte tem a resistência interna RSI, para a fonte que eu quero descobrir, também vai ter a mesma resistência interna. E agora eu olho, né? Para essa fonte aqui superior, se eu tivesse aqui minha tensão sobre a carga VL, tá? Aqui também eu teria VL, ó. Afinal de contas, elas são equivalentes. Para o primeiro circuito está aberto aqui, então VL, a tensão, os elementos em paralelo possuem a mesma tensão, né? Então VL é igual a RSI vezes IS. Quando eu olho para o segundo circuito, quem é VL no segundo circuito, do jeito que ele está aí? Um circuito aberto. Circuito aberto aqui, a corrente nele é quanto? 0 ampere. Então, quanto que é essa tensão aqui sobre a resistência? 0. Então, se não tem nenhuma queda de tensão, não tem nenhuma diferente potencial nessa resistência, VL igual a VS. Perfeito? Então, eu consegui a relação, né? Eu não quero descobrir no EVS. VS vai ser igual, olhando aqui para a equação de cima, se VL igual a VS, vai ser igual a RSI vezes IS. De novo, é igual a aplicar uma lei de Ohm também. Primeira lei de Ohm ali nos elementos da fonte. Exemplo para ficar mais claro. Se eu tenho aqui, ó, uma fonte de 2 amperes, em paralelo aqui com 2 ohms, pontos A e B, quero achar a fonte
de corrente, a fonte de tensão equivalente, né? A fonte de tensão você já sabe, né? Ela vai ter agora resistência em série. Então a regra é, né? Se a resistência interna aqui é 2 ohms, a dessa aqui também é 2. E para achar essa tensão aqui, ó, eu vou fazer como se fosse uma lei de Ohm aqui sobre esses elementos, usando esses elementos, né? Pela demonstração anterior, V vai ser RI. Então aqui eu tenho 4 volts. Essa fonte é equivalente a essa outra. Beleza? Agora sim a gente tem elementos aí para fazer associação entre fontes reais, tá? Para a gente finalizar. Então aqui, fontes reais em série, fontes de tensão em série. Como que eu vou fazer, né? Como é que eu encontro aqui a fonte equivalente a esse circuito aqui, né? Então, se esse circuito fornecesse aqui, ó, para a carga VL, uma tensão VL, qual seria o valor aqui da resistência interna dessa fonte, né? Para também fornecer aqui VL, tá? Polaridade que é importante, né? A forma que eu estou considerando aqui, ó. O que a gente pode aprender aqui também nesse instante? Faltou eu dizer, né? Vocês podem observar o seguinte aqui, ó. Lá atrás, ó, quando eu falo das fontes ideais e reais, aqui eu tenho uma fonte de tensão, de corrente, né? Ideais. Por uma fonte de tensão real, vocês acham que a qualidade dela vai ser melhor quando essa resistência interna for cada vez maior ou cada vez menor? Quando que elas mais se aproximam com a fonte ideal? É quando ela tem uma grande resistência interna ou uma pequena resistência interna? É uma pequena. Né? Por quê? Porque se for grande a resistência, V, esse VD, V igual a RI, né? Então, quanto maior essa resistência interna, maior a tensão perdida, maior a queda de tensão interna. Então, cada vez mais, comparando com a de resistência menor, né? Para qualquer corrente ali, essa aqui já forneceria uma tensão muito menor do que a tensão nominal da fonte, tá? Então, usando esse conceito, né? Quanto menor a resistência interna da fonte de tensão, mais ela se aproxima da fonte ideal, né? O que nos chega à conclusão de que uma fonte de tensão ideal, ela tem resistência interna nula, tá? A resistência interna dela é zero. Ao passo que para uma fonte de corrente, vocês acham que a resistência interna, né, para que a carga aqui receba uma corrente mais próxima da corrente aqui nominal, né? Essa resistência tem que ser grande ou pequena? Agora é grande. Então, quanto maior essa resistência, a passagem dessa corrente aqui, ID, né? Joga a favor, né? Porque aí o IL vai ser cada vez mais próximo do IS, tá? Porque se essa resistência é grande, ID vai ser pequenininho. Ao passo que a gente pode considerar que uma fonte de corrente ideal tem a resistência interna infinita, porque nenhuma energia é perdida, tá bom? Mas esse conceito é interessante para a gente usar aqui, ó, tá? No caso aqui eu tenho fontes de tensão em série. As resistências das fontes de tensão são nulas. Então, para eu achar a resistência em série aqui desse circuito, basta eu somar as resistências. Aí, desculpa que aqui está trocado, depois eu corrijo isso aqui no slide, tá? Na verdade, aqui eu tenho a tensão V1, e aqui é a resistência RS1, VS1. Aqui é a resistência RS2, e aqui VS2. Beleza? Está trocado aqui. Acho que no material nosso isso está correto. Eu já fiz uns desenhos novos lá. Pelo que eu me lembro. Então, entendido, pessoal? Então, a resistência equivalente aqui desse ramo vai ser RS1 mais RS2. A justificativa é que a resistência interna da fonte de tensão é nula. Tá? E a tensão aqui, né, VL vai ser igual a quanto? Então, ó, da minha referência aqui, ó, daqui para esse ponto, aumentou de VS2. E desse ponto para outro também aumentou de VS2. Então, minha fonte aqui tem VS1 mais VS2. Beleza? Fontes de tensão em paralelo.
Aí agora sim, né, vocês vão me dizer, lá atrás, quando eram fontes de tensão ideais, você não podia usar valores diferentes de VS1 e VS2, né? Porque elas, ideais em paralelo, elementos em paralelo têm que ter a mesma tensão. Agora aqui, VS1 e VS2 podem ter valores quaisquer, teoricamente, né? Porque você tem a resistência em série ali de cada fonte ideal, de cada fonte real, tá? Mas na prática, pessoal, o uso disso aqui, né, é feito com a intenção de aumentar a capacidade de corrente, porque essa fonte tem uma capacidade de corrente, e aquela ali outra, I1 e I2. Então, para a carga ali, ó, a gente vai ver que vai I1 mais I2. Então, o indicado, né, nessa situação é usar baterias, se fossem baterias, né, ou quaisquer outras fontes, que elas tivessem o mesmo valor nominal, tá? É mais indicado para fontes similares, né, ou até idênticas aí, né, entre aspas. Por quê? Se você usa aqui uma fonte de tensão, fontes de tensão com valores diferentes, com resistência interna diferente também, vai acabar que uma vai começar a ficar carregando a outra. Então, apenas uma vai ser fonte e a outra já vai ser uma carga também no circuito. Então, se a ideia é aumentar a capacidade de corrente, mantendo a mesma tensão nominal aqui para a carga, né? O indicado é usar fontes de tensão similares, né? Para a gente fazer esse artifício aí. Ao passo que na aplicação anterior, eu uso fontes de tensão em série quando a ideia é aumentar a tensão final, né? Vocês estão vendo que a tensão aqui aumentou, ficou VS1 mais VS2. Só que a corrente aqui é a mesma, né? A corrente é a mesma para todos os elementos que estão em série. Beleza? E matematicamente, como é que faz a transformação? Tá? Então, vocês vão ver por que eu preciso fazer a transformação, porque o passo vai ser isso. Eu vou transformar essa fonte aqui numa fonte de corrente, vou transformar cada uma na fonte de corrente, para no final transformar na fonte de tensão. Então, faço assim, ó. Aí, na hora de transformar, tem que ficar atento aqui à polaridade, né? Se o mais está aqui, eu tenho que apontar para cima a fonte corrente. Isso é um pouco torto aqui, mas não tem problema, não. Então, já tenho ali minha primeira fonte de tensão, fonte corrente, e a segunda aqui, ó. Cada uma com sua resistência interna. Beleza? A regrinha lá, né? Então, eu mantenho as resistências internas. Então, aqui vai ser RS1, aqui é RS2. E eu calculo qual que é a fonte corrente, né? Então, é como se usasse a lei de Ohm. Então, essa fonte corrente vai ser VS1 sobre RS1. E para de cá, VS2 sobre RS2. Feito isso, né? Agora eu consigo transformar isso numa fonte corrente só. Por quê? Eu estou vendo ali que a contribuição das fontes de corrente se eu observar aqui, eu posso usar a lei de Kirchhoff das correntes aqui, né? Então, no fundo, o que vai para a carga é a soma dessas duas correntes, tá? E eu tenho duas resistências em paralelo. A regra de resistência paralela a gente já sabe, é a multiplicação sobre a soma. Então, fica aqui com RS1 vezes RS2 dividido por RS1 mais RS2. E aqui eu tenho a soma das correntes, né? VS1 sobre RS1 mais VS2 sobre RS2. E aí, por fim, eu consigo agora transformar isso numa fonte de tensão, que seria a fonte de tensão equivalente. Vou fazer virada para cá, tanto faz, né? Então, a fonte de tensão equivalente. Como é que eu transformo essa fonte corrente numa fonte de tensão? Tá? Então, a tensão aqui seria V sobre R, tá certo? Então, eu teria que dividir esse valor aqui por esse. Eu nem vou fazer que não cabe. E a resistência interna eu mantenho, RS1
Quer ver para eu quebrar o galho aqui, ó? Vou falar que isso aqui é igual a R equivalente. E isso aqui é igual a VF. Então, minha tensão final aqui é VF sobre R equivalente. E minha resistência aqui é R equivalente. Então, tem que dar uma volta aí, né, para chegar na fonte de tensão equivalente, né? Quando eu tenho fontes de tensão reais em paralelo. Beleza, gente? Agora aqui o caso das fontes de corrente em série, né, reais. Como que eu vou fazer isso? Eu também vou transformar em fontes de tensão, cada uma ali para facilitar a minha operação. Vou transformar de cima, né, ela fica assim, ó. Também observar aqui que se a fonte de corrente ali aponta para cima, eu tenho que respeitar essa polaridade aqui para a fonte de tensão, né, o mais para cima ali, ó. Opa. Então aqui eu vou ter minha primeira fonte com sua resistência série e a outra fonte, né? Aí eu caio naquele primeiro problema que a gente estava, né? Só que fazendo a transformação, manter a resistência interna aqui, RS1, RS2, e a fonte de tensão é RI. Então fica RS1, I, S1, RS2 e S2. Então agora eu consigo transformar isso aqui numa fonte de tensão só. Né? Eu caio naquele primeiro problema nosso, fontes de tensão reais em série. Então isso aqui fica com uma resistência equivalente, que é a soma de RS1 mais RS2. E aqui eu somo também as tensões, né? Porque elas estão com a mesma polaridade aqui, né? Então fica RS1 e S1 mais RS2 e S2. E por último eu chego aqui na minha fonte, então transformo ela numa fonte de tensão. A fonte de tensão para a fonte de corrente. E chega a minha fonte de corrente equivalente. Tá? Então a resistência interna eu mantenho. Fica RS1 mais RS2. E a fonte de corrente aqui vai ser igual, é como se fosse uma lei de Ohm, né? Fica V sobre R. Então tem que dividir, né? Essa tensão aqui sobre R que está lá em cima. Tranquilo? Antes de finalizar ali com a última relação, né? Aliás, vou finalizar, depois eu volto nessas anotações que eu deixei aqui. Fontes de corrente em paralelo, essa é fácil também, né? Ó, a corrente que eu vou ter, na verdade eu faço a equivalência entre essas resistências em paralelo, né? Tá? E as fontes de corrente aqui, eu vou somar os efeitos delas. Então fica fácil, né? Eu vou ter aqui uma fonte de corrente. Também está tudo para cima ali, né? Fica IS1 mais IS2. E a resistência equivalente aqui são aquelas resistências ali em paralelo. Então eu vou ter multiplicação sobre a soma. Beleza, gente? E para finalizar, algumas anotações aqui, né? Falando aqui da fonte de tensão real, né? Que eu fiz lá atrás. Então a gente já analisou isso, né? Então, para que isso aqui se aproxime, né? De uma fonte ideal, né? Uma fonte real de boa qualidade, ela tem uma resistência interna muito, muito baixa, porque ela vai ter pequena perda interna na transformação de energia, tá? Então, quanto menor o RD, melhor. Já para a fonte de corrente, é o contrário, tá? Então, se eu usar a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha aqui, ó, né, como é que fica? Eu fico com E, então subindo, aumentou a tensão, E, agora que já baixou, né, a corrente é a mesma, é I,
Então, a contribuição de tensão aqui vai ser menos RD vezes I, menos VL, que é o que sobra para a carga, é igual a zero. Tá? Passando o VL para lá, eu fico com a força com E menos RDI igual a VL. Tá bom? Se eu multiplicar pelos dois lados da equação pela corrente, VI é potência, né? Então, eu fico com VLI é igual a EI menos RDI ao quadrado, tá? Então, essa aqui é conhecida como uma relação de Pouillet. Tá? Isso nos diz o quê, né? Essa primeira potência aqui, ó, PE, né? Vai ser a potência elétrica, que vai ser o que está realmente disponível aqui para excitar essa carga RL, vai ser igual a EI, que é a potência motriz, menos a potência dissipada. Tá certo? Então, como a gente sempre tem uma parcela dissipada, a gente fala que o rendimento, né, de uma fonte real, ela sempre é menor do que 100%, tá? O rendimento seria a potência, nesse caso aqui, a potência elétrica dividido pela potência motriz. Então, nesse caso, o rendimento é sempre menor do que 100%, menor do que 1. Para uma fonte ideal, né, como a potência motriz vai ser igual à potência elétrica, porque não tem perda, aí no ideal o rendimento é 100%, com a fonte ideal. Tá? Lá mais para frente, quando a gente for falar de teorema da máxima transferência de potência, a gente volta nesses assuntos aqui, dessas relações com as fontes, né, e discute de novo o rendimento. Beleza, gente?